Salve rastreadores, por aqui Rastreamento Humano, trazendo mais um vídeo, fazendo uma incursão em campo, pegando um ponto importante. Muito se tem falado em mochilas de evasão, fuga e evasão, ou a sigla em inglês SETI, quer dizer isso, fugir, escapar, sobreviver e ser resgatado. Para nós aqui, é importante esse conceito, claro, nós aqui treinamos também, da nosso modo aqui treinamos, nunca tivemos que passar por uma situação dessa, mas um ponto importante aqui para nós, pegando sobre fuga e evasão. Primeiro, sempre que possível, ter os equipamentos para fazer a fuga e evasão. É pesado, às vezes fica pesado, mas é bom ter para não ficar dependendo de elementos de fortuna. Às vezes não vai ser possível, claro, dependendo do cenário. Um piloto que ejeta do avião ou cai com um helicóptero, tem que sair pela região, ou alguém que se desgarrou da equipe, eventualmente, ou teve que sair da própria casa numa situação de que não foi possível pegar os equipamentos, isso pode acontecer. Mas sempre possível levar os equipamentos para não ficar nessa dependência, porque vai gastar energia, vai gastar tempo para tentar fazer abrigos. Mas, portanto, se tiver que fazer abrigos improvisados, algumas considerações dentro do rastreamento sobre essa questão de fuga e evasão. Bom, primeiro, os cenários vêm sendo muito modificados em razão das tecnologias que estão sendo disponibilizadas. Por exemplo, as tecnologias de visores térmicos noturnos, embarcados ou não em drones, ou com equipes em solo, por exemplo. Isso modifica todo o conceito, para o nosso entendimento, modifica todo o conceito daquilo que pode ser, por exemplo, um abrigo, um ponto de estacionamento para fuga e evasão, para prosseguir. São várias considerações, nós não vamos tocar em todos os pontos aqui, porque alguns são de temas sensíveis e nós não vamos abordar isso. Mas para nós aqui, algumas considerações naquilo que é possível dizer aqui pelo canal, só para fins instrutivos. Por exemplo, primeiro ponto aqui para nós, se fosse um caso de fuga e evasão, primeiro tem que, obviamente, selecionar o local adequado para fazer esse estacionamento. Por exemplo, aqui tem uma crista, obviamente, todo mundo sabe disso, não deve ficar na crista. Pode ficar, o bom é ficar num ponto de elevação próximo, mas fora dessa linha de silhueta. Nós não vamos aprofundar isso aqui, mas uma situação de evasão seria um ponto adequado. Segundo ponto, enquanto ainda o tempo está fechado, vai anoitecer cedo, está chovendo, chove para, por isso que nem estamos também com capa de chuva nada, porque acaba esquentando demais. Então usamos a capa de chuva, poncho, como uma reserva técnica depois que tiver que parar, mas durante o deslocamento sem ele. Mas, portanto, o primeiro ponto é selecionar o ponto de parada, por exemplo, numa situação de fuga e evasão que pode acontecer em vários tipos de cenários. Esse é o primeiro ponto, selecionar o ponto. Segundo ponto, recolher todo o material que acha que vai ser necessário para fazer aquele ponto de estacionamento. Claro, quanto mais você tiver pesado na mochila, isso é importante, tiver ou dividido no colete ou no corpo, quanto mais equipamentos tiver, não é para vir cheio, mas quanto mais nós demos aqui coisas básicas, como algum tipo de lona, por exemplo, algum tipo de casaco, água já, isso tudo vai ajudar bastante. Mas pegar todo o material, aqui por exemplo, pegamos isso aqui, não vamos fazer o ponto de estacionamento aqui, mas é só para ilustrar o que seria. Recolher já todo o material, trazer para próximo, para montar esse ponto de estacionamento. Mais uma vez, isso aqui é só demonstração, não vamos fazer o abrigo aqui agora, não vamos parar, mas seria isso, trazer próximo. Por quê? Porque a hora que começar a anoitecer, vai ficar mais difícil, vai ter que se afastar mais para pegar esses elementos de fortuna necessários, como madeira, por exemplo, para fazer o abrigo, folhagem das árvores. E isso vai exigir, por exemplo, durante um período de baixa luminosidade, que eventualmente se use algum tipo de fonte luminosa. E nos tempos atuais, nós não vamos aprofundar nisso aqui, isso pode ser bastante problemático. Tanto só o uso da fonte luminosa, mas também o fato de ficar se deslocando com essas novas tecnologias. Isso pode ser bastante comprometedor, nós não vamos aprofundar nisso aqui, porque são temas sensíveis e nós não tratamos disso aqui nesses vídeos, só presencialmente, mas só para ilustrar, para fins de entendimento do qual é o ponto. Quanto mais ficar estacionado, e claro, daí na montagem do abrigo, o nosso entendimento aqui é que esses abrigos de estacionamento, eles têm que ser montados com uma concepção diferente atualmente que essas tradicionais, se for uma situação dessas de evasão. Como que é? Nós já abordamos genericamente em alguns outros vídeos, mas nós não tratamos especificamente disso, porque são temas sensíveis e nós não tratamos aqui no vídeo, só para equipes especializadas e presencialmente. Mas a própria montagem de abrigo e como se comportar dentro do abrigo,
com as tecnologias atuais, isso tem que haver, no nosso entendimento, uma revisão dessas doutrinas de como esses pontos de estacionamento têm que ser montados em razão dessas tecnologias que eventualmente quem eventualmente está fazendo tá fazendo a procura da pessoa pode ter disponibilizado. Mais uma vez, pessoas de bem podem se colocar, eventualmente estar numa situação dessa, de ter que se evadir, por isso que é importante para nós também que pessoas que não são da força de segurança tenham esse conhecimento também, mas nós não vamos aprofundar aqui, porque geralmente quem vai estar procurando são exatamente as forças de segurança, e elas sim têm que saber esses temas. Mas para nós aqui, para ficar essa concepção, nesse momento, importantíssimo modificar o entendimento. Se for uma situação de evasão mesmo, que muito é fácil falar, fuga, evasão, monta sua mochila, é muito fácil, mas o difícil é vir aqui, vir para campo, é treinar com os diferentes tipos de campo, treinar, não é só ficar fazendo vídeo duro, é treinar realmente, colocar em prática isso em campo para ver o que funciona e o que não funciona, considerando inclusive esses novos aparatos tecnológicos. Mas, portanto, por hora, fica essa dica do rastreamento humano, esses pontos que envolvem contra-rastreamento, envolvendo contra-rastreamento de pessoas, de rastreadores humanos e rastreadores com cães, ou contra-medidas para se esquivar dessas novas tecnologias, que nós não abordamos aqui, nós só estamos apenas comentando a necessidade de fazer a revisão dessas doutrinas de atuação, inclusive para pontos de estacionamento como esse, considerando esses aspectos, tanto na hora de selecionar o ponto, coletar os materiais necessários já rapidamente, antes de anoitecer, depois montar o abrigo e como se posicionar dentro dele também. São todas, para nós, doutrinas que precisam ser atualizadas em razão dessas novas tecnologias que estão modificando completamente o cenário não só de batalhas por aí, mas de cenários em geral que cada vez mais estão mais acessíveis. Esse, portanto, é mais um vídeo de rastreamento humano. Fiquem todos com Deus, fiquem seguros, longa vida à República.